Ah, tá ótimo. Tá bom. É isso aí. Então, vamos lá. Vou ler novamente. Viléu dizia, mais carne, mais verme. Mais propriedades, mais cuidados. Mais mulheres, mais feitiços. Mais concubinas, mais impudor. Mais empregados, mais roubo. Mais Torá, mais vida. Mais estudo, mais sabedoria. Mais indagação, mais discernimento. Mais justiça, mais taça. Adquirir bom nome é adquirir um bem para si próprio. Adquirir conhecimento da Torá é adquirir para si vida no mundo vindouro. Amém. Amém. Ah, Rocha, o pessoal está falando que está dando muita microfonia minha aqui. Eu estou achando que a gente vai ter que escolher entre o YouTube e o Instagram, sabia? Vamos ficar no YouTube? Pode ser. Pode ser. Deixa eu só comentar aqui com os irmãos do Instagram. Acho que seria bacana. Migra para todo o YouTube, senão a gente não vai conseguir. Peraí, eu vou comentar aqui. Bom, a gente vai testando, né? É bom que a gente vai fazendo esses testes, os irmãos vão nos ajudando aí enquanto isso. Eu vou encerrar aqui o Instagram, tá? Tá ótimo. Valeu. Muito bom. Vamos lá? Bom, vamos ficar então aqui só pelo YouTube. Depois a gente edita para cortar esse pedacinho, viu, gente? Quem está ouvindo agora está melhor? Porque a gente está usando a ferramenta hoje pela primeira vez e a gente acho que só vale a pena continuar, Francisco, se o áudio estiver bacana. Eu acredito que sim, né? Como que está aí, os irmãos? Eu não visualizo a ferramenta. Não, eu estou visualizando, eu estou perguntando, mas eles conseguem responder para mim aqui. Bom, vamos seguir, Francisco. Aí, se aparecer algum comentário aqui, eu passo para você. Bacana. Muito bom. Então, vamos lá. E sobre mais carne, mais verme, e mais propriedades, mais cuidados. O que a gente pode aprender com isso daí, Rocha? Na verdade, eu acho que o autor da Mishnah ele já começa falando sobre a questão do cuidado do corpo, né? A gente sempre tem a preocupação de ter um zelo com as coisas espirituais, mas a material a gente deixa de lado. Então, ele faz a conexão sobre a questão de comer muita carne, se alimentar muito, e, ao mesmo tempo, você tem a preocupação com o seu corpo, porque faz parte da essência da criação de Deus. Nós somos feitos de espírito e de carne, né? Então, ele está querendo dizer que quanto mais nós nos alimentamos sem ter o cuidado com o corpo, isso também traz mais verme, porque ele faz uma conexão isso com a sepultura, né? Que o ser humano, quando ele vai adquirindo muito alimento, ele vai ficando acima do peso, e esse corpo físico dele, sem ter o cuidado necessário, só fica para o verme na sepultura. E eu lembro, tem um texto de Paulo, que Paulo fala que nós somos templo do Espírito, e ele nos convoca para que a gente venha cuidar do nosso corpo físico. Então, essa ideia rabínica que nós precisamos zelar pelo nosso corpo físico, tendo uma alimentação adequada, isso é fundamental. Quando a Torá lá estabelece os alimentos que nós podemos comer, e os alimentos que nós não deveríamos comer, ela também está preocupando com a nossa parte física, né, fisiológica, para que a gente tenha uma boa condução da nossa vida. Acho que eu descobri aqui, ó, como é que a gente faz. O som parece que melhorou. Bom, mas é isso. Bom. É verdade, a gente tem que cuidar do nosso corpo também, né? Isso é um princípio rabínico. Até porque o engordar, muitas vezes, ele tinha a ver com a ideia de opulência, né? Ele tinha a ver com uma ideia de comer muito, de adquirir riqueza e, de alguma forma, tentar mostrar que ele era mais, que ele tinha mais, que ele era poderoso. E tem uma certa soberba, uma certa algo a se impor sobre o outro aí, quando com esse excesso de peso, você imaginar que isso aqui foi escrito há mais de 1000 anos atrás e que realmente somente pessoas com muitas posses
poderiam, de alguma forma, estar acima do peso, ele associa aqui essa ideia de mais carne, mais vermes, mais propriedades, com essa ideia de opulência, né, que poderia existir na época. Eu estou tendo que trancar o microfone, Francisco. Eu falo e eu abro o seu microfone, porque é isso que está dando eco. Ah, bacana, bacana. Você quer que eu te dê algum sinal ao falar, então, para ficar melhor? Então tá bom, vou te dar um sinal. A gente vai percebendo, quando a gente vai estudando as coisas judaicas, que geralmente nós encontramos religiões que levam as pessoas para o lado totalmente de descrença naquilo que você precisa conhecer, né? Eu acho que a palavra não é nem... Você é muito ascético, né? Você deixa de acreditar nas coisas, você vai no extremo para que você não enfrenta a dificuldade com aquilo que talvez você precisa deparar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? A bebida. Eu já vi diversas religiões proibindo extremamente a bebida. No judaísmo, eles ensinam você até poder adquirir e beber a bebida alcoólica, mas com equilíbrio. Então, você vai encontrar que tudo no judaísmo, ele não entra no extremo de você não conviver com aquilo, mas ele te ensina a ter o equilíbrio. Ele vai falar da alimentação, ele vai falar de mais empregar, mais servos, né? Depois ele fala sobre a questão da quantidade de mulheres, que era um costume da época, né? Então, o que a Bíblia sempre vai nos ensinar é uma vida de equilíbrio. Este é o grande segredo da nossa vida. Nós precisamos aprender a ter equilíbrio em tudo. Na alimentação, nas nossas coisas seculares, na nossa diversão, no nosso prazer. O grande segredo da Bíblia é a gente saber administrar essas coisas materiais e físicas de forma equilibrada com as coisas espirituais. Essa é a chave do judaísmo. Aprender a trazer o espiritual na matéria. Então, quando você excede na alimentação ou em qualquer coisa que, de certa forma, é lícito, você também está pecando, como se você estivesse descumprindo o mandamento que é proibido pela Torá. Então, aqui ele vai nos ensinar em tudo que nós vamos estudar nessa Mishnah aí, é ter equilíbrio em tudo, né? E passa pela questão da alimentação. Esse é um aprendizado que eu preciso ter muito, né? Essa vida de trabalho nosso, de correria, o mercado hoje está oferecendo comida instantânea uma atrás da outra, e a gente precisa aprender a cuidar do nosso corpo, porque viver bem, uma vida sadia e longa é um princípio bíblico. Bom, e aí eu acho interessante, Rocha, porque não só na questão da alimentação, mas ele trabalha também que quando ele diz, né, que mais propriedades, mais cuidados, às vezes quanto que mais dinheiro, mais riqueza a pessoa tem, menos paz de espírito ela tem, porque ela demanda mais cuidado. Quanto mais recursos ela tem, mais atenção ela tem que dar a esses recursos, mais ela se preocupa em proteger esses recursos, e como isso pode tirar a paz de alguém, de modo que realmente eu conheço pessoas que eram mais felizes quando tinham menos propriedades, quando tinham menos recursos financeiros, elas tinham menos coisas com que se preocupar, não tinham filhos brigando por conta do dinheiro. Eu conheço a história de uma colega que deu uma briga enorme na família, porque o pai, com muita posse, deu um carro no nível médio para um irmão, deu um carro no nível médio para o outro irmão quando passou na faculdade. Alguns anos depois, quando ela passou na faculdade, ela também ganhou um carro, mas a situação do pai não estava tão boa naquele ano, e ela acabou ganhando um carro popular. E, olha só, o pai gastou 3 carros, e isso foi motivo de briga e de discórdia na família. Mais felizes, talvez, estaria se ninguém tivesse ganhado carro nenhum e tivesse todo mundo trabalhando para comprar seu próprio veículo. Isso é verdade. E aqui, Lucas, é o que eu comentei ali, né? O judaísmo não condena a riqueza, o judaísmo não condena você poder se alimentar bem. O que ele vai te ensinar, porque a gente tem a mania de ir para o extremo, né? Eu falo que as pessoas, quando querem fazer o regime, só começa pela salada. Esse é o extremo, começa a aprender a ter uma vida de equilíbrio. E a mesma coisa com a questão da riqueza. Você não precisa viver uma vida franciscana para que você atinja uma espiritualidade. As coisas bíblicas vão ensinando a gente a ter equilíbrio. Paulo fala, eu aprendi a ter escassez e aprendi a viver na abundância, e é o que nós precisamos aprender a fazer, né? A gente vai adquirindo e vai evoluindo sempre nesse contexto. E olha como é importante o que você comentou.
Hoje, nós estamos vivendo numa sociedade que leva tanto ao consumo que a gente, como líder de uma comunidade, o que a gente mais visualiza de problema nas pessoas é saber dosar entre a vida espiritual e a necessidade material. E, geralmente, nós damos sempre prioridade às necessidades materiais. Na Mishnah anterior, nós lemos lá, quando ele inicia, falando sobre a questão da gente dar prioridade às coisas dos céus, ele fala assim, se um cliente bate na sua porta em determinado horário, em período de chuva, como hoje, por exemplo, está acontecendo, você imediatamente vai descer para atender aquela pessoa ali, mesmo no período da chuva, né? Mas se fosse alguém para você fazer a tzedakah, ou se fosse alguém te chamando para você fazer o estudo da Torá, será que você teria o mesmo ímpeto, a mesma avidez de fazer esse trabalho como você faria para as coisas materiais? Então, assim, resumindo, o grande segredo para a nossa vida é aprender a ter equilíbrio em tudo. Eu posso trabalhar, eu posso adquirir bens, mas eu preciso adquirir bens sabendo que eu tenho uma prioridade, que é servir a Deus e obedecer os seus mandamentos. Amém. Deixa eu seguir, então, para o próximo trechinho da Mishnah. Eu vou aglutiná-los aqui para a gente conseguir fazer em mais ou menos uma meia hora para poder conversar um pouquinho sobre Hanukkah, tá, Rocha? Então, ela diz o seguinte: mais mulheres, mais feitiços, mais concubinas, mais impudor, mais empregados, mais roubo. E já emendo dizendo, o sentido é quase todo o mesmo, né? Quanto mais opulência, quanto mais de coisas que o seu dinheiro pode ter, mais empregados, no final das contas, como ele diz aqui, ó, Hillel dizia, nem tudo é o que parece na superfície. Nem sempre essa condição de muitos empregados, na época, muitas concubinas, ou muitas mulheres, nem sempre essas coisas vão nos trazer para próximo da Torá, né? E tudo isso está um pouco ligado com uma condição financeira muito boa. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar para termos condição de vida o suficiente. Paulo ensina isso, né? Que, poxa, para não ter demais, para também não pecar, e não ter pouco, para também não amaldiçoar a Deus, mas a gente tem uma condição de vida digna, que a gente possa ajudar o nosso irmão, mas que a gente não se envolva demais, como é comum, né? A gente vê a queda da moralidade nesses dois extremos. Às vezes a pessoa é muito pobre, ela se entrega, de certa forma, a uma imoralidade, mas o extremo oposto, eu costumo observar que é a imoralidade. No extremo daqueles que são muito ricos, é muito maior, é uma imoralidade muito maior, que envolve drogas muito mais pesadas, envolve sexo em uma condição muito mais forte e pesada. Então, é importante que a gente consiga fazer exatamente isso aí que você colocou, achar esse ponto de equilíbrio, né? Eu vi aí que você consegue controlar seu microfone, Rocha, então fica à vontade, eu paro de falar e dou boot no meu aqui, ó. E quando você fala que a questão do rico ela é um pouco mais grave, porque quando o pobre entra na imoralidade dele, infelizmente pela sua condição de pobreza, ele não consegue influenciar muitas pessoas. Mas o rico, pela sua condição de moralidade e também pela sua capacidade de influenciar, porque geralmente é um patrão de muitos servos, ele tem o domínio da vida financeira de pessoas, ele acaba influenciando também espiritualmente, né? E volta aquela Mishnah lá acho que nós vamos estudá-la ainda, né? Que ele fala que o pecado que você comete contra você, ele é um pecado. Mas quando você comete um pecado contra você e você leva outras pessoas também a cometerem o mesmo pecado, é como se o peso desse pecado fosse muito maior. Então, o rico, pelo fato da sua condição, quando ele entra nesse lado de moralidade, de pensar só em dinheiro, ele influencia a família, os filhos crescem nesse ambiente de só pensar riqueza, influencia a esposa. Irmãos, isso acontece aos montes dentro da comunidade. Aos montes, as pessoas trabalham, eu vou falar as pessoas, né? Nós trabalhamos o tempo todo, quando chega final de semana, nós encontramos desculpa ainda para se dedicar por uma vida espiritual. E os rabinos ensinam que assim como é o alimento para o corpo, é a oração, é o estudo da Torá, é a tzedakah, a ação social para a sua alma. Então nós encontramos pessoas aí ricas financeiramente, mas dentro do seu tesouro espiritual estão extremamente vazias, né? O seu cofre lá está todo furado e não tem nada de espiritual para transmitir. E, infelizmente, são pessoas que estão entrando em depressão, família dividida,
filhos que não têm um exemplo do pai, que não conseguem criar um laço familiar. Então, eu falo que essa Mishnah está ensinando a ter equilíbrio em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Eu retomo aqui o Salmo, que a gente já trabalhou no estudo para trás, lá no Salmo 145, 19, e no Salmo, o salmista fala assim, e ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Pede a Deus dinheiro, muito dinheiro, trabalha duro para isso, e é possível que Deus te atenda. E logo depois ele vai ter que te salvar, ele vai ter que ouvir o seu, ele vai ouvir o seu clamor e vai ter que te salvar, porque ele atendeu o seu pedido, e nem sempre nós estamos preparados para pedir dinheiro. O Tiago fala, né? Nós não sabemos como pedir, porque nós pedimos mal, né? Nós pedimos só para gastar naquilo que é dos nossos prazeres. E Yeshua, quantas vezes ele critica alguns que o seguiam, falava, vocês não vieram até mim por causa do alimento espiritual, mas por causa do alimento físico, do pão, né? Isso é uma realidade, irmãos. Eu falo que isso é uma excese, é uma quantidade de exercícios que nós vamos fazendo diariamente para a gente aprender a desapegar dessas coisas materiais e aprender a nos aproximar mais da nossa realidade espiritual. Dentro desse contexto do salmo que você falou, a bênção que nós fazemos sempre sobre os nossos filhos, né? Que a gente fala que o Senhor te abençoe e te guarde, né? A gente fala o contexto. Quer dizer o quê? Que ele te abençoe, que ele te conceda bens materiais, te conceda riquezas, mas que ele te guarde para que essas riquezas não venham te dominar. Então, diariamente nós abençoamos os nossos filhos e abençoamos as nossas vidas com essas bênçãos. Senhor, nos abençoe com as bênçãos materiais, com uma boa vida, com paz. Deus quer bem ao ser humano. Deus quer que o ser humano aprenda a viver uma vida com equilíbrio, uma vida com boa diversão, com alegria, mas ao mesmo tempo que essas bênçãos não te dominem. Nós temos o exemplo do patriarca Jacó agora, né? Que ele chega lá quando ele está para brigar com seu irmão Esaú, ele fala assim, Senhor, como é a tua misericórdia e a tua beneficência para com teu servo? Porque com um cajado eu passei para este território e agora eu estou retornando com 2 bandos, né? E os rabinos falam que ele era tão desapegado com as coisas materiais que quando ele oferta para o seu irmão Esaú a grande parte da sua riqueza, diz os rabinos que foram mais do que 50% do que ele possuía, ele deu de presente para o seu irmão Esaú. E ele faz isso de bom grado, porque quando ele percebe, porque a pessoa que é avarenta, quando ela percebe que o objetivo dela foi alcançado, ela pega aquilo que ela prometeu de volta. Ele não. Quando ele viu que a paz tinha sido alcançada com o irmão, e o irmão fala com ele, não, pode ficar com seus bens. Ele falou, não, os bens são seus, acabei de te dar. O que é meu é teu, e o que é teu, fica aí contigo, Esaú. Né? E eu falo, nós vamos aprendendo isso, e eu falo que isso é um aprendizado diário, e vai nos ensinando sempre a viver uma vida conforme Deus tem exigido a cada um de nós. É um aprendizado diário e a gente tem que procurar, caçar verdadeiramente meios da gente aplicar isso no nosso dia a dia. Vou para frente, Rocha. Agora, a Mishnah, ela dá uma guinada, né? Até aqui, Hillel estava falando, assim, de coisas ruins, né? Não é bom comer demais, não junte muitas propriedades, isso vai te dar mais trabalho, mais você ter, né? Para você não ter, ele só te adverte, mas propriedade você vai precisar de mais cuidados. E ele vai falando, ó, muitas mulheres, você vai ter mais feitiços, mais concubinas, mais empregados e assim por diante. Agora a Mishnah, ela dá uma guinada e ela começa a apontar para coisas que nós devemos buscar para ter mais, coisas que são boas, que nós podemos ansiar por elas e buscar essas coisas boas. Quais são elas? E aí ele começa, a gente para nela aqui primeiro, mais Torá, mais vida, mais estudo, mais sabedoria. Então, vamos nessas duas primeiras aí, Rocha. Mais Torá, mais vida, mais estudo, mais sabedoria. Ô, Lucas, nós comentamos na semana passada, né? A gente entra no Mishnah, vai numa Mishnah diferente e logo a gente volta nesse assunto de novo. Qual que é a essência, a prioridade da vida humana? A gente sempre retorna, é como eu comentei isso com você, é como se os rabinos quisessem, de forma repetitiva, nos ensinar a entender realmente qual que é a nossa essência. Toda hora a gente sai de uma Mishnah que fala de outro assunto,
mas a gente volta para os mandamentos de Deus. Essa é a essência do ser humano. E tem aquele texto lá que eu li no último sábado, quando eu estava estudando, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui, eu estou sem a minha Bíblia aqui, mas hoje a gente tem a oportunidade online aqui de puxar bem rapidinho. Eclesiastes, no capítulo 12, se eu não me engano, acho que você também leu esse texto recentemente, né? Que Salomão vivenciou tudo isso aí que os rabinos estão falando para não ter, né? Tenha menos riqueza, tenha menos mulheres, ele foi tendo mais, cada vez mais, né? Quando chega no final da sua vida, deixa eu só passar aqui rapidinho. Deixa eu encontrar o texto aqui, ó. Enquanto você procura aí, só responder aqui o Lucas, obrigado, Lucas. Falando que se a gente usar fone de ouvido, ô Lucas, o fato é que hoje a gente teve um imprevisto meio que em cima da hora, aí acabou que estava sem fone, quase sem computador, a gente não pôde se encontrar, então, numa próxima que a gente se programar, a gente planeja e fica com fone direitinho para ter que evitar esse transtorno aqui, mas obrigado aí pela dica. O Francisco hoje está todo improvisado lá, aí a gente está se ajeitando aqui. Aqui, ó, olha o que o texto diz. Eu estava falando que Salomão foi na contramão de tudo isso aí que os rabinos estão ensinando. Mas menos mulheres, ele teve mais. Menos propriedade, ele adquiriu boas propriedades, né? Ele foi seguindo. Quando Salomão chegou no final da vida, que ele pôde perceber que tudo era vaidade, tudo tinha um fim, não tinha um sentido para a vivência humana, ele chega lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, ele fala assim, ó, de tudo que se tem ouvido, o fim teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, E a todo momento os rabinos voltam nessa essência. Nós nascemos, irmãos, simplesmente para servir a Deus. As coisas que existem, que fazem parte de nossa existência, de nossa sobrevivência, elas estão aí para que a gente venha melhorar ainda essa forma de servir e de amar a Deus. Então, a gente precisa voltar para essa prioridade. Não esqueça, quanto mais Torá, mais vida nós vamos adquirindo, não somente vida física, mas principalmente vida espiritual, sabendo olhar a vida com bons olhos, sabendo olhar o seu dia a dia de forma mais feliz, de forma mais alegre, fazendo sentido para a sua vida, para as suas ações, para as nossas ações. Então, os ensinamentos da Torá realmente despertam em nós o verdadeiro sentido da vida, que nos faz olhar além, né? A gente comentou isso há um tempo atrás, uns 2 meses atrás, que as pessoas, quando encontram o objetivo da vida, eu quero ser um presidente de um banco, eu quero ser um secretário de segurança, eu quero ser um grande empresário. E essa é a principal busca dessa determinada pessoa. Mas quando ela encontra que aquilo é finito, ela perde o sentido da vida, porque aquilo é finito. Mas quando você se apega nas coisas que são espirituais, como é a Torá, você sempre, quando você almejar um degrau, ela vai te levar a buscar outro, porque ela é eterna, ela é essência divina. Então, quando nós almejamos a Deus e a sua palavra, nós estamos almejando algo que é infinito, na qual a fonte nunca deixa de jorrar, e nós sempre vamos almejar, vamos buscar cada vez mais. Tem um texto que diz que o pecado é insaciável, e também o contrário é verdadeiro. A espiritualidade, ela é insaciável. Quanto mais você a busca, mais o Eterno vai despertando em você e em mim o desejo de encontrar cada vez mais a santidade que ele tem proposto para cada um de nós. E o que Hillel está ensinando é isso. Quanto mais Torá, mais vida. Uma forma interessante de, quanto mais Torá, mais vida, quanto mais busca, como que a gente pode buscar mais? É o próximo parágrafo, a próxima afirmação que ele faz. Mais indagação, mais discernimento. Então, se a gente quer mais Torá, qual que é uma forma da gente adquirir mais Torá? Qual é uma forma da gente adquirir mais vida? Indague mais, pergunte mais. A gente já estudou algumas a Mishnah passada, que aquele que não pergunta não pode aprender. Quem não pergunta não adquire conhecimento. E aqui ele está instigando, mais indagação, mais discernimento. Então tem que perguntar. Perguntar é bom.
perguntar, você melhora as suas opiniões, você melhora o seu entendimento da Torá, e aqui, de fato, ele está falando assim, indague indague o seu mestre, indague o seu rocha, indague seus professores, indague a todos, para que a gente consiga aprender mais, né? E aí aumente o nosso discernimento. É verdade. E esse é o ensino, esse é um princípio judaico. Yeshua todo tempo estava com seus discípulos questionando e ele respondendo. E assim nós vamos aprendendo. Indagar quer dizer, e Deus não eu acho interessante que quando a gente vai percebendo a ação de Deus com esses grandes homens da Bíblia, né? Quando Moisés recebe o chamado de Deus para ser o grande líder que ele foi, ele questiona Deus, mas Deus, como que eles me ouvirão? Como que eles saberão que você... Ele vai indagando até que ele conheça, né? E o grande princípio judaico, quando fala que Jacó teve o seu nome mudado para Israel, é esse sentido, lutar com Deus, no sentido que dá o sentido lá que ele lutou com o anjo, é que o judeu ele sempre está questionando, não questionando no sentido de se rebelar, mas questionando no sentido de entender a essência de Deus, de conhecê-lo cada vez mais, né? Um exemplo, Abraão. Quando Abraão viu Deus falando que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e ele fala assim, por acaso o Deus juiz justo de toda a terra vai julgar o ímpio, o justo juntamente com o ímpio? Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Ele vai conhecendo a Deus, ele vai indagando, mas Senhor, se ele tiver 50, se ele tiver 45... Então, assim, a característica judaica é indagar até Deus, no sentido de falar assim, eu quero te compreender. Não é indagar a Deus no sentido, eu quero me rebelar, eu estou aqui me rebelando, me sinto na autoridade de te questionar. Não, eu quero te conhecer, a sua essência. E o conceito judaico é que, quando o rabino escuta uma boa pergunta, ele se alegra e ele faz com que o seu aluno se aproxime cada vez mais dele quando ele é inteligente nas perguntas. Ah, sem dúvida, perguntar é algo que aumenta o discernimento. O que é discernimento, né? É a capacidade de você distinguir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E é realmente bom quando eu faço muito treinamento no bombeiro, né? Acabo atuando um pouco ali como professor também, e é bem legal, porque perguntas boas quer dizer que a pessoa está aprendendo, ela está evoluindo, então realmente a gente precisa perguntar para nós, no sentido, cada um perguntar para si mesmo, né, e também o sentido de questionar, viu, Rocha, a gente sempre coloca isso, a fé judaica, a fé que a gente observa, a própria fé no Messias, que é dessa origem judaica, ela é uma fé que leva o seu crente a não uma obediência cega, mas questionar por que é assim, pode ser melhor, não pode ser melhor, existe outra forma de fazer, por que a Torá nos ensina isso, por que o profeta profetizou assado, por que um professor, por que um rabino, por que um pastor fez alguma afirmação. Essas coisas, elas precisam ter respostas, elas precisam ser buscadas, né? Não que nós teremos todas as respostas, não que quem está questionando vai chegar nas respostas, mas a dúvida, o caminho que a dúvida abre, ela é louvável e nos ajuda a pesquisar e aumentar o nosso discernimento. Deixa eu andar mais um pouquinho, senão a gente não consegue falar de Hanukkah, hein? Vamos embora. Mais justiça, no sentido de Tzedaká mesmo, mais paz. A gente faz essa e depois faz mais uma, juntando o restante. E aí, mais justiça, mais paz. Primeiro, eu acho que a gente precisa definir o que é justiça, né? Porque as pessoas, principalmente hoje dentro do mundo ocidental, dentro da religião cristã, distorceram um pouquinho sobre o sentido de justiça. A palavra justiça em hebraico quer dizer tzedek. E você não tem como praticar a justiça desassociando da Torá. É impossível. Justiça é diferente de caridade, porque a caridade, ela dá um sentido de que você está fazendo algo que você não é obrigado a fazer. Isso é caridade. Por exemplo, eu vi que uma pessoa que precisou, ela tinha condições de comprar algo e eu ajudei ela a comprar algo melhor. Ou seja, eu fiz uma caridade. Eu não tinha necessidade de fazer aquilo. Agora, a justiça, não. Existe uma lei que está amparando ela e você tem o dever de cumpri-la.
Então, justiça está atrelado literalmente ao cumprimento da palavra do Eterno, da sua Santa Torá. Então, quanto mais você cumpre a Torá nas suas ações com o ser humano, mais paz você vai ter. Quanto mais você cumpre a Torá no seu relacionamento com Deus, mais paz você vai ter. Paz não quer dizer ausência de problema, tá, irmãos? Paz quer dizer você se sentir pleno mesmo diante dos problemas e dificuldades que você está enfrentando. Mas o sentido de justiça quer dizer você cumprir de forma plena a palavra de Deus. Você vai evoluindo e vai aprendendo. Vou dar um exemplo do dízimo, né? As pessoas acham que o dízimo, e eu sempre ensinei isso na congregação, o dízimo não representa só você dar a uma comunidade religiosa. O dízimo, ele tem um caráter de você, sim, você ajudar a sua comunidade, isso faz parte, mas você contribuir também para a necessidade do órfão, da sua família, de alguém que está passando necessidade básica. E quando você retém aquele dinheiro só para si, você está deixando de cumprir um preceito da Torá. Então você está usurpando aquilo que não te pertence. Porque o conceito judaico é que tudo pertence a Deus. Nós somos só fiel depositários daquilo que pertence propriamente ao Criador, né? Então, cumprir a justiça quer dizer observar os mandamentos de Deus e estabelecê-los. Então, se a justiça traz paz, está literalmente com a obediência à palavra do Eterno. Eu quero ler uma historinha aqui, Rocha, que fala dessa parte de justiça, porque ela faz essa conexão de justiça com paz, né? E ela é uma expressão muito interessante. Ela diz o seguinte, tem uma expressão em Yiddish, bem familiar, que é Tzadik em pelts, um piedoso em casaco de peles. E ela conta a história, né, que você pode obter calor num quarto frio de duas maneiras, aquecendo o quarto, acendendo a lareira, com o caso em que todo mundo vai compartilhar do mesmo, vai compartilhar do calor. Ou você pode se envolver num casaco de pele, com o qual só você se aquece. Se alguém cuida das próprias necessidades e não se preocupa com os demais, ele é um tzadik em pelts. Ele não é um verdadeiro justo. Ele é um justo num casaco de pele. Somente fazendo os outros felizes é que você pode alcançar a própria felicidade. Um pensamento, ele parece simples, mas ele traz uma profundidade, né, em que a gente precisa também se preocupar, fazer justiça com o outro, para que nós mesmos tenhamos paz. Deixa eu avançar. Adquirir um bom nome é adquirir um bem para si próprio. E adquirir conhecimento da Torá é adquirir para si vida no mundo vindouro. Eu acho que não precisa nem comentar, né? O próprio texto ele já é muito claro, né? Quanto mais a gente cumpre os princípios de Deus, a gente vai adquirir bom nome, não quer dizer ser reconhecido pelas pessoas, no sentido de posição social, mas de bom caráter, de boas atitudes, daquela pessoa que, quando você está passando por necessidade, você é aquela que vem na cabeça delas para pedir oração, para pedir aconselhamento, para pedir orientação na vida. Então, eu acho que quanto mais você se aproxima desses princípios do Eterno, da sua palavra, dos seus princípios, da sua moralidade, mais nós vamos adquirindo um nome de respeito, das pessoas encontrarem em nós a presença divina. Paulo diz que nós somos a carta de Yeshua, nós somos o perfume da sua essência, né? Então nós expressamos e carregamos o nome atrás, o nome do nosso eterno Criador, o nome do nosso Mashiach, Yeshua, e quando nós procedemos nessa forma, nós vamos adquirindo um bom nome. Tem um texto lá que fala da mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa, ela não somente edifica a sua vida, mas ela edifica o seu lar. E o texto diz ainda que o seu marido é respeitado nas portas, ou seja, uma mulher, quando ela é virtuosa, quando ela cumpre os preceitos da Torá, além dela trazer um bom nome para ela traz um bom nome para o marido, né? Existe um comentário aí, não sei se é real, da esposa lá do Barack Obama, né? Não sei se isso é uma realidade, mas que diz que um namorado dela foi servir como garçom, um ex-namorado dela foi servir como garçom no momento onde eles estavam confraternizando, né? Aí o Obama chegou e falou assim, ó, tá vendo? Se que eu te livrei, você estaria casado com um garçom. E ela respondeu assim para ele, não, se eu tivesse casado com ele estaria como presidente. O conceito mais ou menos é esse, né? Quando
nós cumprimos a Torá, ou quando a mulher cumpre a Torá, o homem cumpre a Torá, além dele edificar sua vida, o seu nome, ele edifica a sua família, sua esposa, seu filho, a sua geração, e assim vai adquirindo uma herança espiritual no mundo vindouro, como diz o texto aí. E aí, esse último, que adquirir o conhecimento da Torá, adquirir para si a vida do mundo vindouro, poxa, como que isso pode parecer contra a ideia contrária a crer em Yeshua, e isso traria vida no mundo vindouro? Esse pode ser um temazinho espinhoso, Rocha, eu queria te ouvir. Como que adquirir Torá é adquirir vida para si, vida do mundo vindouro? Como que desaproxima isso de Yeshua, se antes que deve ser desassociado de Yeshua? Eu acho que não vai dar para a gente falar de Hanukkah hoje, se for entrar nesse tema. Mas eu falo assim, Lucas, existem dois conceitos sobre Yeshua que a gente não pode abrir mão. Primeiro é o conceito de entender que nós recebemos uma graça imerecida, na qual cada um de nós, envolto de nossos erros, de nossas falhas, fomos agraciados pelo Eterno de nos revelar o seu Messias, o nosso Mashiach Yeshua, que nos trouxe uma mentalidade, uma mudança de mentalidade que necessariamente tem que ter uma mudança de vida. Se isso não ocorre, essa transformação, essa revelação, de fato, ela não ocorreu. Então, existe uma graça que ela é imerecida, que ela fala de algo que eu recebi de forma gratuita, pela bondade e amor de Deus, mas existe uma graça que ela está acompanhando a minha vida diariamente, que fala do meu esforço e do seu esforço de evoluir espiritualmente. E o conceito judaico, literalmente, é esse. Quanto mais você se esforça na espiritualidade, em fazer o bem, mais você vai colher no mundo vindouro. Quer ver um exemplo disso muito claro, que o próprio Yeshua diz, quando ele fala lá em Mateus capítulo 5, verso 17, que ele não veio destruir a Torá. É mais fácil passar os céus e a terra do que caiu qualquer pedacinho da Torá, né? Nem um J, é traduzido como J e Yud, né? Como que é J aí? E o tio? O tio, né? Do que cair qualquer letra da Torá. E ele chega e fala assim, ó, qualquer que ouvir este mandamento e cumprir, será chamado grande no reino dos céus. E qualquer que ouvindo esses princípios, mas não cumprir, será chamado pequeno no reino dos céus. Então, quanto mais mitzvot, mandamento, nós cumprimos, algo no mundo espiritual nós estamos construindo. E o inverso também é verdadeiro. Quanto mais nós deixamos de cumprir aquilo que compete a nós a fazer, mais nós estamos deixando de construir um tijolinho lá no nosso mundo espiritual. Francisco, o que quer dizer isso que nós receberemos no mundo espiritual? Eu não sei dizer, os rabinos falam que a gente não sabe quais são as recompensas dos mandamentos, mas existe uma recompensa, existe algo que nós vamos colher no mundo espiritual, pelo cumprimento desses mandamentos, se aqui nós estamos cumprindo, né? O contexto é isso. Olha que interessante, Lucas, tem uma compreensão judaica que diz que o bem que você faz aqui neste mundo, nós receberemos no mundo espiritual de forma potencializada, multiplicada, vamos dizer assim, né? E o inverso também é a realidade. O mal que nós fazemos, se nós não deixarmos para trás e nos arrependermos dele, aquilo que nós plantamos neste mundo físico de maldade, ele será potencializado no mundo vindouro. Esse é o contexto judaico. Tem aquela Mishnah que nós estudamos, né? Existe um olho que tudo vê, um ouvido que tudo escuta, e existe um livro onde todas as nossas ações estão sendo escritas no livro, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. Então, esse conceito é judaico, é bíblico, é o conceito de Yeshua, que nós estamos construindo aqui a nossa morada no mundo vindouro. E eu não coloquei o Rocha Francisco na saia justa, né? Porque eu já ouvi ele falando mais de uma vez nesse conceito de graça no mundo vindouro aí, então por isso eu joguei uma pergunta para você, porque a explicação foi magnífica. Bom, essa foi a minha. Eu acho que a gente pode tentar entrar agora um pouquinho só, dar um recado sobre Hanukkah, pode ser? Pode ser. Você quer falar um pouquinho do contexto histórico ou você quer que eu fale?
Bom, então, sobre o contexto histórico, rapidamente aí, né, a gente faz esse apanhado e depois você dá uma explicação mais aprofundada para a gente aí, quais são os passos aí que os irmãos podem seguir. Em casa, a gente já tem dado algumas informações no WhatsApp, mas é legal ficar aqui registrado também. Então, basicamente, a festa de Hanukkah, ou a festa da dedicação, festa da rededicação, festa da consagração, ela remonta a um período histórico que ela não está relatado no cânon que normalmente as igrejas protestantes seguem, porque a gente vai encontrar essas histórias no livro de Macabeus, 1ª e 2ª Macabeus, que faz parte da Bíblia que a Igreja Católica segue, a gente encontra essa história nos relatos de Flávio Josefo, historiador judeu, a gente encontra parte desses relatos no Talmud também. Então, são as 3 fontes históricas principais que relatam o que é a festa de Hanukkah. Então, a gente não vai encontrar ela no texto bíblico, somente uma expressão dela quando comenta que Jesus foi ao templo durante a festa da dedicação. Então, a gente só vai encontrar ali no Evangelho, se não me engano, até João, que faz esse comentário muito rápido. Mas o que vem a ser ele? Então, na época, ainda em torno do ano 160 e alguma coisa ali, antes de Cristo, a Judéia foi dominada pelo Império Grego, né? O Império Grego dominou ali a Judéia, e existia, então, o imperador que era Antíoco IV, também conhecido como Antíoco Epifânio, e ele avançou e dominou toda aquela região da Judéia, e a cultura helenística, que era essa cultura grega, ela se impunha, né, ela respeitava muito pouco essa prática da religião, como veio a ser depois o domínio do Império Romano. Fato é que, uma vez que a Judéia, uma vez que Jerusalém foi dominada pelo Império Grego ali, no comando de Etíoco IV, ou Etíoco Epifânio, ele cometeu várias profanações no templo, chegou a sacrificar um porco no templo, proibiu a guarda do sábado, proibiu a circuncisão, proibiu a observação de dias santos e proibiu a observação da comida kashrut. Então, ou seja, algo que realmente descaracterizava ali a religião judaica, diferente de outros povos que vão sendo dominados pelos gregos, que eram povos politeístas e que aceitaram isso com menos dificuldade. Então, ô Lucas, deixa eu só fazer uma adendo aqui nesse comentário para as pessoas entenderem um pouquinho o contexto político e histórico que Israel estava vivendo. Esses generais que surgiram com o Império Seleucida e Ptolomeu, eles vieram depois das grandes conquistas de Alexandre o Grande, né? Ele morreu jovem, ele não tinha herdeiro, e os seus generais herdaram e brigaram por esse território que Alexandre, eu acho que eu posso dizer, não tenho a veracidade disso histórica, eu acho que foi um dos maiores impérios já registrados da história da humanidade, né? E havia um general chamado Seleucido, onde criou o Império Seleucida, né? Que ele estava mais ao sul de Israel. É como se fosse... lembra que Israel é como se estivesse ao centro ali da questão do Oriente Médio, né? Então, ele estava mais aquela parte oriental ali do Oriente Médio. E havia também um outro general chamado Ptolomeu, que estava ao norte, que estava ali para a região da África. Eles dominavam. Então, havia o Ptolomeu aqui na região da África, em uma parte da Europa, e havia esse Império Seleucida que estava na parte sul, que ia mais na parte do Oriente. No meio desses dois, dessa briga de gente grande, dessa briga de foice, estava o território de Israel, né? Israel estava no meio dessa grande luta, onde Epifânio, por exemplo, o antigo Epifânio, tentou invadir o território do Egito, passando por Israel, e, de certa forma, Israel fez vamos dizer assim, um favorecimento pelo lado do Império do Egito, né? No Império Ptolomeu. E isso gerou essa revolta de Antíoco Epifânio, né? Onde ele quis verdadeiramente dominar Israel de uma forma mais severa. Aí, continua no seu comentário. Bom, essa questão política lá, Israel dominado, perdeu a sua autonomia política, sem a sua autonomia religiosa, e aconteceu que, primeiro, o Matitiarro, né, dessa família dos Macabeus, me corrija se eu estiver errado, ele inicia uma revolta
e inicia uma luta armada que ela vai ser concluída com seu filho Yehudá, Judas Macabeus, e ele, enfim, por um milagre, então tem toda uma questão de milagre envolvida, os rabinos dizem, porque era um exército formado por sacerdotes, era um exército de pessoas não treinadas na guerra, e conseguiu opor força ao exército grego, tinha ali, né, este império que você colocou aí, mas dominado por esse general Etíoco Epifânio, e consegue, de alguma forma, libertar Israel. Então, toda a festa, entre outras coisas, ela vai celebrar também essa libertação do povo judeu do domínio aí desse império grego. E o milagre em si, que é representado pela Hanukkah, ele se concentra na ideia de que quando eles foram rededicar o templo, né, quando eles conseguiram expulsar ali o exército invasor do templo e da região, né, de Jerusalém e da região no entorno, eles foram reacender as lâmpadas da menorá. E a preparação do óleo demorava um tempo, que em torno de 7 dias, 8 dias, se eu não me engano, e o fato é que não existia óleo o suficiente no templo, e era um óleo que demandava um determinado tempo para ele ser preparado, e não tinha óleo suficiente, só tinha óleo para acender as velas por um único dia. E a Torá ensinava que uma vez que ela fosse acesa, as luzes da menorá, ela não poderia mais ser apagada. Então eles decidiram acender a vela, e conta o Talmud que, por um milagre, o óleo que era para ter durado um dia, durou 8 dias, que foi o tempo necessário para que fosse preparada a nova receita, a nova leva de óleo, para que assim a lâmpada de fato não se apagasse. Então, num contexto histórico muito simplificado e rápido, foi isso. Vai celebrar a festa de Hanukkah, essa rededicação do templo, né, essa tirada dessa impureza do templo, esse milagre de libertação do povo judeu e o milagre da multiplicação na menorá aí do óleo e do azeite. E fica a pergunta com a qual eu passo para você, Rocha: por que nós temos que celebrar Hanukkah? O que Hanukkah fala para nós como servos do Messias e Yeshua? Deixa eu só tirar o som. Tá ouvindo bem? Eu acho que você fez um belo resumo aí sobre a história, né? Eu falo, Lucas, que tudo dentro do contexto judaico, ele busca trazer uma essência, como eu posso dizer assim, que dá sentido à vida, né? Geralmente, quando um pequeno exército ganha de um grande exército, ou quando um pequeno time ganha de um grande time, a gente sempre tem a mania de exaltar aquela conquista. E olha que interessante que o milagre que nós sempre enfatizamos na festa de Hanukkah, ele não é destacado em cima da guerra. Porque, querendo ou não, por mais que seja maravilhoso a gente relatar que Deus lutou por Israel e fez um pequeno exército ganhar de um grande exército, vidas foram perdidas, quer seja do lado do grande exército, quer seja do lado do pequeno exército. Mas o que os judeus, ao longo da história, procuraram enfatizar não foi a conquista militar, mas sim a conquista milagrosa do óleo, que deveria ter durado só um dia e durou 8. Então, eu acho que o que a gente já pode tirar aqui de ensinamento muito profundo dentro do contexto dessa festividade, né? Por que enfatizar esses grandes milagres, onde outras pessoas perdem, a gente não pode enfatizar coisas que todos ganham, que é o que a festa de Hanukkah está enfatizando, né? Em vez de eu falar da guerra, onde um pequeno exército ganhou de um grande e vidas foram perdidas, vamos falar de coisas que podem fazer todos a evoluir. Então, aonde a gente já pode tirar um grande ensinamento de Yeshua? Porque Yeshua valorizava isso. A gente sempre destacar aquilo que nos une, que nos fortalece. E, de fato, Yeshua foi celebrar essa festividade. Para nós, ainda, judeus messiânicos, enfatiza mais a importância da festividade. Porque Yeshua foi a Jerusalém para celebrá-la. Yeshua só subia a Jerusalém quando ele tinha eventos importantes, seja nas festividades, seja para o período aí da sua crucificação. Então, em momentos importantes que ele subia a Jerusalém. E Hanukkah foi um dos momentos que ele se destacou. Então, uma das coisas que a gente precisa sempre lembrar de Hanukkah. Hanukkah fala sobre a gente destacar aquilo que vai fazer com que todos evoluam. Vamos falar do óleo, da sabedoria. O óleo representa a palavra de Deus, que
quando a gente busca Deus, Deus faz seus milagres de maneira que essa palavra seja revelada em nós em abundância, de maneira que essa água venha jorrar vida, não somente vida para você, mas vida para outras pessoas, né? Então, o sentido vamos enfatizar isso. Então, Hanukkah já fala, vamos nos apegar às coisas espirituais que faz com que todos venham evoluir. E segundo ponto que eu acho que é fundamental é a questão da assimilação. Irmãos, nós estamos vivendo num momento, numa sociedade que ela quer desconstruir os valores morais de Deus a todo momento. Seja nessa inteligência filosófica que virou o senso comum na humanidade, não somente na humanidade, mas no nosso país, seja nessas opiniões jornalísticas que são predominantes aí na nossa sociedade, seja nas redes sociais, essa taxação de que, por causa do respeito em alguns princípios, aquilo que as pessoas estão fazendo, que nós não podemos, precisamos quebrar princípios do eterno, nós não podemos assimilar tendo isso como desculpa. Nós precisamos manter firme nesses princípios. Você fala muito isso, né, Lucas? Vamos nos apegar naquilo que nós temos comprovação que vai trazer vida. Ao longo da história, o que preservou a humanidade foram os princípios morais da palavra de Deus, o respeito à família, o respeito ao próximo, o respeito à sexualidade masculina, à sexualidade feminina, a vida heterossexual, a união da família, o casamento de forma santa, uma sociedade onde os jovens almejam um casamento que seja para até o fim da vida. Ou seja, essas coisas parecem que estão cada vez mais sendo desconstruídas na sociedade, que vai as pessoas assimilando. E Hanukkah fala, não vamos nos assimilar a essas coisas e vamos rededicar a nossa vida naquilo que é antigo, naquilo que é espiritual, naquilo que é moral, naquilo que tem veracidade, foi testado e as pessoas de fato conseguem obter vida dentro dos princípios bíblicos. Acho que você pode falar melhor do que eu sobre isso, né? É verdade, a gente precisa. O grego estava tentando de toda forma assimilar o judeu e distanciar o povo judeu da Torá. Esse foi um objetivo grande do domínio do povo grego durante a sua ocupação. E ali, tanto Matitiarro, na sua luta com a sua família, depois o seu filho Yehudá, o Macabeu, eles se levantaram fortemente contra essa ocupação. E veja que interessante, Francisco, quando a gente vai lá no texto da Brit Hadashah, né, do Novo Testamento, quando eles perguntam para Yeshua, és tu Messias? Se fala logo, lá no texto de João. Esse episódio se deu exatamente quando ele tinha ido ao templo celebrar a festa de Hanukkah. Então, olha como que, para entender por que é que eles estavam questionando o Messias. Se você é o Messias, fala. O que estava na cabeça deles? O que aconteceu na festa de Hanukkah? Uma libertação do Império Grego, uma libertação política. E eles estavam ali, de alguma forma, também pressionando Yeshua. Poxa, se você é o Messias, você é o libertador, liberta a gente dessa ocupação romana. Olha como que tem uma relação histórica, que se a gente perde esse conceito do que aconteceu em Hanukkah, a gente não consegue entender o que é que eles estavam questionando Yeshua. É verdade. Eu lembro, Lucas, tem um exemplo para mim que é um grande exemplo da Bíblia, como você pode viver numa sociedade corrupta e, ao mesmo tempo, não se assimilar com aquelas práticas, né? Que nós estamos começando a estudar sobre a vida dele, né? Que fala sobre a história de José, né? José foi viver como o primeiro-ministro do Egito, o maior império, como se fosse hoje o primeiro-ministro dos Estados Unidos, né? Fazendo uma analogia aqui de uma forma muito, muito simples, porque era a maior potência econômica, social, cultural da época, e ele se torna o primeiro-ministro do Egito, e ele conseguiu conduzir a sua vida, conduzir sua família, dentro da espiritualidade e dentro daquilo que ele tinha aprendido na casa do seu pai, no qual ele foi expulso, na qual ele foi retirado de forma muito, muito severa, e ele conseguiu permanecer nesses princípios. Olha o grande desafio que nós também estamos vivendo, de estar num mundo onde está desconstruindo esses valores morais e espirituais, de relacionamento com Deus,
Quantas pessoas que a gente escuta falar, você crê em Deus? Mas que coisa mais indulta, que coisa de ignorante, confiar que existe um Deus que criou o mundo em 6 dias, que fez apenas com a sua palavra. Você faz uma oração, você busca ajudar as pessoas, porque um Deus te falou isso. A sociedade está tentando desconstruir isso em nossas vidas. E a gente precisa preservar, né? Quando o Hanukkah fala que a gente precisa acender o óleo da palavra de Deus, que é a única ferramenta, irmãos, é a única ferramenta que pode nos fazer ser preservado contra essa assimilação que vão nos distanciar desses princípios. Hanukkah nos fala, mantenha o óleo acesa, ner tamid, né? Esse óleo que havia na menorá era chamado de ner tamid. Ner quer dizer lâmpada, quer dizer fogo, né? Não é fogo, né? Como se fosse uma chama. Uma chama, tamid quer dizer contínua, uma chama contínua. Nós precisamos ter essa chama contínua diariamente, de maneira que venha nos preservar contra essa assimilação. E entrando aqui mais na questão da prática da festividade, como que nós podemos celebrar Hanukkah, né? Só para que vocês entendam, eu acho que todo mundo conhece uma menorá, um candelabro. O candelabro ele é composto de 7 braços, né? Nós temos a haste central e temos 3 em cada lado, na direita e na esquerda. Na festa de Hanukkah, nós temos a Hanukkah, que é um objeto muito semelhante à menorá, ao candelabro, que foi criado especificamente para nos trazer a memória desse milagre que o professor Lucas comentou aí, de 8 dias, onde um óleo que só duraria um dia, durou durante 8 dias. A Hanukkah, ela tem 8 braços. Ela tem a haste central, que é chamada de shamash, e tem 4 braços à direita e 4 braços à esquerda, né? O que é o shamash? Shamash é como os diáconos são conhecidos dentro da comunidade judaica, né? É aquele que serve. O shamash é uma vela central que, através dela, nós acendemos as demais velas. Então, amanhã, nós vamos iniciar a celebração de Hanukkah. Durante 8 dias, cada dia, nós acendemos uma vela desse braço da Hanukkah. Se você jogar aí Hanukkah, Lucas, depois escreve aí no chat, Hanukkah, só para que as pessoas possam buscar, né? Hanukkah, você vai ver vários modelos simples que você pode fazer em casa, onde cada dia você faz o acendimento de uma vela, até chegar ao 8º dia da celebração de Hanukkah. Então, é lógico que dentro dos lares judaicos tem uma formalidade de como fazer, mas basicamente no primeiro dia da festa, a gente se reúne em família, nós sentamos nos nossos lares, fazemos uma bela mesa de refeição, lembramos do fato histórico. É interessante você ler o livro de Macabeus, tá? O livro de Macabeus, embora ele não está no canon, como o Lucas contou, mas ele é um livro histórico, importante e verdadeiro. Então, dê uma lida nele que você vai entender o contexto que está envolvido a festa de Hanukkah. Então, amanhã nós vamos acender a primeira vela de Hanukkah. Nós acendemos primeiro a bênção do shamash, a vela do shamash, fazemos uma bênção específica para o acendimento do shamash, e aí nós começamos a acender no primeiro dia uma vela, no segundo dia a segunda vela, e assim por diante, até completar o 8º dia, que, se eu não me engano, vai encerrar na sexta-feira, deixa eu ver que dia que é aqui, depois eu posso confirmar com vocês, mas eu acho que vai encerrar na sexta-feira do dia 18, tá bom? Então, eu acho que Hanukkah fala de alegria, fala de confiança no eterno, fala de não assimilar com as coisas deste mundo, fala de manter o óleo aceso, de você manter o óleo da palavra do eterno na sua vida, na sua família, fala da gente valorizar as coisas que fazem o ser humano evoluir, não aquilo que destrói, que mata. Então, tem vários contextos, fala do nosso machismo, nosso chamash, que nos ensinou a servir ao próximo, e assim por diante, né? Tem muitos ensinamentos. Oxe, se a gente se pesquisar no Google por Hanukkah, eu anotei o nome aí, né? Bota Hanukkah caseira, faça a sua Hanukkah,
tem tanta ideia, tem Hanukkah com pregador de roupa, Hanukkah com latinha, Hanukkah com papel, então, assim, não fica preso à ideia de que você precisa comprar um candelabro, algo Só toma cuidado com a vela, né? Você como modelo, não, você vai... algumas não usam nem vela, usam assim, você vai lidar com criança, você faz a velinha de papel, porque muito mais presente e importante é a ideia, trazer a lembrança, esses conceitos que você bem colocou aqui, essa história que a gente colocou, essa ideia que nos traz Hanukkah, de consagração das nossas vidas como templo do Espírito. Você fez um comentário interessante, né? Porque dentro da lei judaica, quando os rabinos decretam, eles estabelecem um princípio para que seja observado, né? O princípio estabelecido pelos rabinos é que a Hanukkah, ela seja de uma vela comum que nós estamos habituando. Mas também é aceito que ela seja elétrica, que ela seja, como você falou aí, pintada de forma simbólica, também é aceito. Então, a minha lá de casa, por exemplo, ela é elétrica. Então, eu acendo primeiro o shamash, que é a vela central, e aí eu vou na ordem certa, acendendo a primeira vela, tem a bênção específica. Depois, quem quiser, coloca no chat aí, que a gente pode compartilhar as bênçãos para que vocês possam fazer no dia do acendimento específico da vela, tá bom? Rocha, acho que era isso aí que a gente tinha previsto para hoje. Agradeço aí aos irmãos. Então, a gente estudou a Mishnah 8 do capítulo 2. A gente viu aí muitas coisas das quais a gente tem que fugir, que nos afastam da Torá e que só nos dão mais dor de cabeça nesse mundo. E a gente viu coisas das quais a gente tem que se aproximar e buscar ter mais, para que essas coisas nos aproximem do eterno e nos aproximem da boa vida no mundo vindouro. E encerramos, então, fazendo um resuminho aí do que é a festa de Hanukkah e um pouquinho do que isso representa para a gente. Passo a palavra, Francisco, para você, e aí a gente encerra. Irmãos, obrigado pelo carinho, pela presença de vocês. Professor Lucas, sempre disposto aí nos ajudar nessa quarta-feira. Peço desculpa que hoje toda quarta a gente fica até mais tarde da noite estudando, compartilhando aí das bênçãos do Eterno um para com o outro. Que o Eterno possa abençoar a tua vida. Hag Sameach, amanhã para vocês. Feliz festa para todos. Devido à pandemia, a nossa comunidade não vai fazer a celebração como habitual em nossa comunidade. Nós faremos em nossos lares. Então, você da comunidade Resta de VM, Hag Sameach, feliz festa de Hanukkah para você. Você que está nos visitando, nos acompanha pelas redes sociais. Você faz parte de nossa comunidade, querendo ou não, é uma alegria tê-lo conosco. Hag Sameach, que Hanukkah faça todo sentido para a tua vida, que você busque cada vez mais o óleo da palavra de Deus, a oração, os princípios do Eterno, e que nós não venhamos nos assimilar com as coisas deste mundo. Assim como os macabeus foram zelosos nos princípios da Torá lá no passado, seja você o homem, quando faltar homem na sociedade, seja você aquele que há de zelar e de buscar sempre os princípios dos céus, tá bom? Hag Sameach para todos. Professor Lucas, obrigado pelo carinho. Um beijo aí à família amada. Shalom para todos.